Hoje eu queria falar de um tema que é muito recorrente na nossa comunidade, que é exatamente a ideia de duas correntes filosóficas, que é o idealismo e o materialismo. Mas para isso é importante que você se inscreva no canal, deixe seu like e ajude a comunidade a crescer. O que é idealismo e materialismo? Quando a gente fala de idealismo, as pessoas pensam logo que é o cara ser um sonhador. A forma comum de pensar sobre isso, que você é um cara que é cheio de ideias. E quando você fala em materialismo, as pessoas acham que você está falando de alguém que é interesseiro, que tem interesse por bens. E na verdade, essas duas correntes filosóficas, elas falam de outra coisa. Elas falam exatamente de que todas as coisas elas têm origem em uma única coisa, que seria o monismo. E na corrente materialista, o monismo dela é a própria matéria. É a ideia de que tudo surge a partir da matéria. Tudo vem de um aglomerado de substâncias inorgânicas que se unem e um dia criam consciência. É a ideia de epifenômeno, de como se a consciência fosse um epifenômeno da matéria, surge a partir da matéria. A corrente idealista, ao contrário, acredita que a ideia, que o pensamento, que a consciência é que vai se moldando de alguma forma para criar o que a gente chama de matéria. É exatamente num grau de repetição de padrões e acaba se tendo a ideia de coisas concretas. De tanto repetir o padrão, acaba aparecendo alguma coisa material, ou seja, tudo que é material, na verdade, é algo da mente. Quando a gente fala algo da mente, não quer dizer que é desejo. Por exemplo, quando a gente fala isso, as pessoas imaginam que é o seguinte: eu quero voar e vou voar. Eu vou pular do prédio e não vou morrer. Não tem nada a ver com isso. O idealismo, ele não muda a realidade como ela é. Ela continua sendo como ela é. Se você pular de um prédio, você vai morrer. Se você ficar deitado numa pista, o carro vai passar por cima. Não é isso a questão. Não é o que você deseja ou o que você quer. Apesar das coisas serem criadas pela mente, pela consciência, mas você não tem um controle instantâneo sobre elas. Porque elas são padrões. E padrões são coisas muito, muito difíceis de serem quebradas. Imagina quando você quer fazer regime, a briga que você faz com você mesmo tentando conseguir. E é muito difícil, você vê que é muito difícil. Imagina um padrão que está além do seu eu individual. Um padrão que já vem de muito tempo. Um padrão que já vem de muitas gerações. Um padrão que se criou numa consciência muito anterior ao seu eu individual. Então, de forma resumida, quando se fala em materialismo filosófico, na verdade a gente está falando de que tudo surge a partir da matéria. E quando a gente fala de idealismo, a gente está dizendo que tudo surge a partir da mente, que a mente é o fundamental. A cultura ocidental ela é muito ligada à ideia do materialismo. A gente foi educado desde pequeno a acreditar que tudo surge da matéria. A própria ciência da gente é construída em cima dessa premissa de que a matéria é o principal, os elementos, seja energia ou seja, e que tudo surge a partir disso. Já na cultura oriental existem muitas correntes que pensam diferente. Eles acreditam que primeiro que a mente criou o próprio universo, o que seria chamado de a consciência. E isso faz muito sentido, apesar de não ser tão fácil de perceber devido à forma que fomos criados. Na nossa experiência real, o que acontece primeiro é você perceber o mundo. Não é você ser matéria. Apesar de você achar que a matéria foi se formando antes, até chegar a você existir, o que fez a matéria se formar? Que inteligência é essa que fez ela se formar? É a própria consciência. A ideia de consciência separada, a ideia de indivíduo, é que é uma coisa que vai se criando na formação da pessoa, desde a criança, que é uma com o meio, e vai vendo os seus pés, vai notando que tem pé, pega na mão e que tem mão, e aí começa a se individualizar e se perceber como um indivíduo no que ela chama de realidade.
Mas de fato, ela é uma consciência que está percebendo. A experiência dela nunca foi ser matéria, foi ser consciência. E não tem como desvincular disso. Apesar de muita gente achar que isso é um assunto metafísico, na verdade isso é um fato. É um fato porque é sua experiência primária. Sua experiência primária é ser consciência e não ser matéria. Depois de ser consciência, você começa a concluir outras coisas, como a própria crença de que você é matéria. A crença materialista leva você a acreditar que você é feito de algo que não é sua experiência primária. A nossa ciência ocidental já procurou muito a consciência dentro do cérebro. Procurou onde é que vai estar localizada essa consciência no cérebro e nunca foi encontrado nada. Nunca foi encontrado nada exatamente porque a pergunta que é feita é errada. Porque na consciência que a gente encontra coisas chamadas cérebro, na consciência que a gente encontra coisas chamadas matéria. É uma inversão que é feita. A palavra consciência também ela gera muita polêmica. Porque aqui é muito comum no Ocidente, quando a gente fala de consciência, a gente se referia a estar consciente de algo. E não apenas consciência. Estar consciente de algo é diferente de você apenas ser consciente. Todo ser, seja ele uma pessoa, um animal, ele tem consciência. Uma consciência não tem como provar outra consciência, porque ela nunca pode ser outra consciência. Se ela for outra consciência, ela deixa de ser ela e vira o outro. Então, uma consciência sempre é algo que só pode saber sobre si mesmo. Mas a gente deduz através da comunicação que existe consciência para além da nossa consciência. E essa ideia, quando eu falo para além, é nessa nossa ideia de que somos divididos. Essa ideia que a gente cria de ser dividido. A ideia de muitas culturas orientais é exatamente, e na própria ideia ocidental, se você for ver muitos filósofos, é a ideia que no fim a gente é uma consciência só. E por isso parece haver concordância entre consciências. Mas é porque, na verdade, a consciência é uma só. A gente percebe o mundo como uma consciência dividida, quando de fato é apenas uma consciência. Por isso, a concordância entre consciências. Tudo isso em níveis, claro. A gente, como consciência individual, a gente não tem ideia do todo. Porque a gente se aparta da consciência completa, pelo menos de forma mental, de forma racional, a gente se aparta. Apesar de, na verdade, a gente não está dividido. Isso não é uma questão de estudar matéria A ou B. Isso é uma questão que antecede qualquer tipo de estudo que você vai fazer. Isso é uma percepção primária. É uma percepção que você tem que fazer antes de qualquer coisa. Porque se você fizer depois, se você construir algum estudo, alguma coisa posterior a isso, você vai construir tudo em cima de um erro. Você vai criar castelos e castelos em cima de areia movediça. Porque tudo que é de mais concreto na nossa existência, que a gente chama de matéria, é percebido pela coisa mais abstrata que existe, que é a nossa própria consciência. Eu sei que esse assunto não é tão simples, mas a gente vai abordar várias vezes para tentar trazer uma luz para a gente entender como se dá esse processo de ser do indivíduo, essa individuação que a gente faz e que acredita que é a realidade e que percebe como realidade e que é a única coisa que pode ser chamada de realidade porque é o que a gente percebe, mesmo que ela seja um sonho. Afinal, quando você sonha, você cria mundos e você não duvida que aquele mundo ali exista, que aquele chão exista, que aquela árvore exista. Você vê, você sente, você faz tudo que você faria num mundo que você chama de realidade, com algumas outras regras, com alguns outros tipos de padrões menos rígidos, com o mesmo princípio, com o princípio de ser consciência e consciência criando realidades. A ideia de consciência é algo que espelha e que cria a própria realidade. Bem, como referência eu podia deixar alguns filósofos como Berkeley, Schopenhauer, que são idealistas, e também algumas culturas orientais, como o próprio Advaita, o taoísmo, que falam muito dessa linha de idealismo, Alan Watts. A própria física moderna, com a física quântica, ela está abrindo muito, trazendo a consciência para a equação, que foi negada há muito tempo. Isso não quer dizer que isso seja essa coisa enganosa da quântica que cura tudo, não tem nada a ver com isso, não. Na verdade, a ideia da física quântica relacionada à espiritualidade está na ideia de que os orientais
meditando, olhando para dentro, eles descobriram coisas que a física, hoje em dia, olhando para fora, descobriu coisas similares, muito parecidas, como a ideia de que a consciência é coautora da realidade. Afinal, como tirar da equação o próprio observador que julga e que analisa e que mede, que mensura o fenômeno? Então, o fenômeno ele não existe sem o observador. E é isso que a física quântica traz de novo e que muita gente faz uma confusão danada. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.